Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 15, versículo 1 em diante. Você pode acompanhar aqui atrás no telão comigo. A palavra de Deus diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Um capítulo depois, Êxodo 16, diz assim: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Ei, não é interessante como é fácil louvar a Deus quando tudo está dando certo? É fácil adorar a Deus na bonança, é fácil ser fiel ao Senhor quando tudo está caminhando para o lugar certo, onde todas as coisas estão alinhadas, onde os meus sonhos estão se cumprindo. Quando tudo parece dar certo, parece que é fácil ser fiel ao Senhor. Parece que é fácil ter uma canção nos seus lábios de adoração. Mas e quando nada dá certo? E quando Deus nos leva para o deserto? Quando Deus nos leva para o deserto, como que nós estamos respondendo ao deserto que Deus tem nos levado? Como nós temos respondido aos momentos de provação, aos momentos de luta, nos momentos de deserto na nossa vida? Porque às vezes a areia pesa, meu amigo. Às vezes é difícil de caminhar, às vezes é difícil continuar, às vezes nós temos mais razões na nossa vida para desistir do que para continuar. É no tempo do deserto onde nós somos testados, é no tempo do deserto que Deus ele se revela para nós de maneiras como nunca antes. Então sim, no deserto às vezes tem dificuldade, mas o deserto é uma oportunidade para Deus se revelar para você como nunca antes. O deserto tem batalhas como nenhum outro lugar, mas lá Deus se revela para nós como nunca antes. Então deixa eu te falar uma coisa: só tem vitória porque tem luta, só tem solução porque teve um problema, só tem cura porque teve uma doença. Na verdade, os nossos testemunhos, eles crescem de testes. Toda história boa que é contada só é boa porque alguma coisa mudou. Porque ela costumava ser de uma maneira e algo no meio do caminho aconteceu que mudou o paradigma, mudou o foco. Então se você hoje está enfrentando um problema, meu amigo, se hoje você está enfrentando um deserto, você está em boa companhia. Porque é no deserto que Deus se revela para você. Porque é no deserto que Deus pode mudar a circunstância. Uma palavra da boca de Deus pode mudar a tua circunstância para sempre. Então se você está enfrentando um deserto, se você está enfrentando um problema, Deus está aqui hoje. E tudo pode acontecer onde Deus está. O deserto é a faculdade do crente, é a faculdade do cristão. É na faculdade do cristão, é no deserto que Deus nos molda. Algumas coisas só podem acontecer e só acontecem no deserto. Tem coisas que Deus faz em nós, que Ele não faz em nós durante a bonança. Ele não faz em nós quando tudo está dando certo. Mas Ele pode usar o deserto para nos moldar, Ele pode usar o deserto para nos transformar. O deserto é um lugar propício para o encontro com Deus. O deserto ele pode ser um lugar de incerteza. No deserto nada cresce. Tudo que você vê é areia. Você não vê plantação, você não vê vegetação, você não vê flores, você não vê animais. Tudo que você vê é aridez, é sequidão, é calor, não tem chuva, não tem nada. É por isso que as 3 religiões monoteístas que existem no mundo foram forjadas no deserto. Porque no deserto não tem nada para adorar. No deserto parece que a gente está completamente sozinho. No deserto talvez você chora, você berra, você sofre, e parece que ninguém está te ouvindo, mas Deus está com você.
Deus está te ouvindo no meio do teu deserto. Você não está sozinho, não. O deserto é um lugar que nenhum de nós queremos passar, mas o deserto é um lugar de experiência com Deus. Tem gente aqui que está numa estação de deserto. Ei, talvez é deserto na tua vida emocional, talvez é deserto na tua vida espiritual. Faz tempo que você não sente nada. Toda vida que você dobra os seus joelhos, talvez você não tenha sentido a presença de Deus. Deus não tem mais se revelado para você como se revelou em outrora. Talvez você está vivendo um deserto da tua vida sentimental, no teu casamento. Talvez as coisas não estão funcionando como você gostaria. Talvez você está vivendo sim um deserto. Talvez é o diagnóstico do médico que é o teu deserto. Talvez é o seu filho ou a sua filha que você tem orado por tanto tempo para que venha entregar a sua vida para Jesus, mas não tem acontecido. Você tem vivido um deserto em áreas da sua vida, desertos que você não consegue ver além das dunas no momento. Tudo que você olha é areia, tudo que você olha é sequidão. Parece que Deus não está com você, mas Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar que Ele está contigo. Talvez você tenha estado prostrado, talvez você tenha estado parado, talvez você está no mesmo vício faz muito tempo, talvez tenha algo que tenha roubado a tua alegria, tem falado para você desistir, você não aguenta mais, você não tem mais como ir, mas Deus está aqui. Deus está aqui. Hoje Deus te trouxe aqui para falar contigo que Ele ainda é Jeová Jiré, que Ele é o Deus que provê. Talvez pessoas te abandonaram, mas Deus não te abandona. Deus está com você no meio do seu problema. Talvez o seu deserto pode parecer grande, mas maior do que o teu deserto é o teu Deus. E Ele está aqui hoje à noite, e Ele quer que você saiba disso, meu amigo. Ele nunca falhou, e Ele não vai começar agora. Ele tem sido fiel. Ei, se não fosse por Deus, você não estaria mais de pé. Talvez você não tenha gostado do deserto, talvez o deserto tenha sido difícil para você, mas se Deus não tivesse com você, você não estaria mais aqui, meu amigo. Isso é prova de que mesmo no deserto, mesmo na adversidade, mesmo quando as coisas não estão funcionando, Deus tem te sustentado. Deus tem sido o teu sustento. E o deserto ele serve para testar a nossa fé. O deserto serve para testar a nossa fé. Como você lida com o deserto irá determinar a tua estação dentro dele. Olha só uma coisa, Israel fica 40 anos no deserto, Jesus fica 40 dias. Como você responde ao deserto de Deus determina o tanto de tempo que você vai passar no seu deserto. Qual é a diferença de Israel para Jesus? Israel é desobediente, ele não se deixa ser moldado através do deserto. Mas Jesus dura 40 dias, porque obediência. Ele deixa o deserto moldar ele deixa o deserto preparar ele para o que vem adiante. A tua estação não define quem você é, mas como você vive a sua estação, vai determinar o quanto de tempo que você vai passar nela e o que vem depois dela. Como você vive a sua estação vai revelar quanto tempo você vai passar ali e o que vai vir depois. Então não vamos nos deixar ser moldados por Deus. Às vezes a gente quer saber todas as respostas, mas um deserto não é um lugar de ter resposta, é um lugar de confiar em Deus, que Deus tem te guiado e te segurado pela mão, porque Ele é um bom Deus, que não te abandona no momento que você mais precisa. Essa é a realidade do deserto. Com Deus no deserto nós estamos bem. Por quê? Porque Ele tem provisão, porque Ele está nos guiando dia após dia. O deserto revela o cuidado de Deus. O povo de Israel vai lá e pergunta: pode Deus preparar uma mesa no deserto? O Senhor nos trouxe aqui para morrer no meio desse deserto, desse calor. O povo começa a reclamar quando ele está enfrentando dificuldade, ele começa a reclamar no meio do deserto, e isso faz com que ele perca o quê? Gratidão pelo que Deus já tem feito, porque Deus sim foi fiel lá atrás, então Ele vai continuar sendo fiel, porque fiel é quem Ele é. O ser humano muda conforme as suas circunstâncias, o ser humano muda conforme o que ele está experimentando, conforme os seus sentimentos que são passageiros, mas Deus Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele permanece fiel no meio da tua prova.
Por mais que você não esteja vendo isso, Deus está com você e Ele é fiel. E aí no meio do deserto, quando o povo está reclamando de fome, Deus manda o maná. Deus manda o maná para provar que Ele é o provedor do seu povo no meio da situação, no meio da circunstância, quando está tudo dando errado. Deus, Ele manda o maná do céu para sustentar o seu povo. Só que tem uma coisa, o que o povo de Israel tenta fazer? Ele tenta estocar o maná. Ele fala assim, que boa ideia, vamos administrar o maná para que possa durar por mais tempo. Mas o deserto não é um lugar de estoque, não é um lugar onde a sua habilidade de administração é testada. O deserto é onde a sua fé é testada, meu amigo. Então, nós vivemos na total dependência de Deus. Não dá para estocar maná por 2 dias, porque no deserto você vive de dependência. No deserto você vive não do que você está fazendo, mas do que Deus está fazendo em você e através de você naquele tempo. O deserto é um lugar onde não a nossa administração, mas a nossa dependência e fé é testada. Para nós, no Novo Testamento, para eles foi o maná, mas para mim e para você, meu amigo, no meio do nosso deserto, existe uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o teu sustento quando tudo parece dar errado, quando as coisas não estão funcionando. Jesus tem sido o teu sustento, Jesus tem te mantido de pé. Então dá o teu glória, agradece ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para você até aqui, e Ele não vai parar agora. Ele tem sido o teu sustento. Então, se antes tinha maná, agora tem Jesus, e isso é razão para nós sermos gratos, mesmo no meio do nosso deserto, mesmo no meio do que temos enfrentado. Nós podemos ser gratos, porque Deus mandou Jesus, na aridez do nosso pecado, na sequidão do estilo de vida que estávamos vivendo, Deus manda Jesus, e Ele vem como pão que nos alimenta, e Ele é a água da vida também. Talvez naqueles lugares secos, nós temos Jesus, Ele é a nossa água, Ele é a água da vida, porque Deus, no meio do deserto, pode fazer brotar água da rocha. No meio do deserto, Deus faz brotar água na rocha, porque Deus cuida do seu povo no deserto. Ele dá maná, porque Ele cuida do seu povo no deserto. Se no nosso deserto tem Deus, então tem provisão. Se no deserto tem Deus, então tem graça para você. Se no teu deserto tem Deus, não importa o quão seco está, não importa o tanto de areia que tem ao teu redor, não importa o quão difícil é de caminhar, se o teu deserto tem Deus, então há esperança para você. Há esperança para você no meio do deserto. Isaías 41, 13 e 17 diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então pode Deus preparar uma mesa no deserto? Não só uma mesa, Ele pode fazer um banquete. Talvez você tenha vivido um deserto. Talvez você tenha experimentado a aridez, o calor, as dificuldades desse momento que você tem enfrentado, as incertezas que o deserto tem gerado dentro de você. Mas Deus, Ele quer que você saiba que você não precisa ter medo, porque Ele está te ajudando. Isso é a palavra que diz aqui em Isaías 41, não temas, eu te ajudo. Deus também pode fazer sombra no teu deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel, enquanto caminhava no deserto, durante o dia, Deus colocava uma nuvem sobre o seu povo, para que eles não precisassem caminhar num calor extremo, mas que houvesse sombra
sombra para o seu povo passar. Ei, eu não sei o que você tem enfrentado, mas hoje eu profetizo na tua vida uma sombra, uma trégua de Deus, que Deus vai colocar uma nuvem sobre a sua cabeça, que ei, pode estar difícil, tudo ao teu redor pode parecer complicado, mas Deus vai colocar uma nuvem para te proteger, Deus vai colocar uma nuvem para que você saiba que Ele está com você no meio do teu deserto, te sustentando quando você precisa, quando o calor tiver mais do que você pode aguentar. Eu oro para que a nuvem de Deus esteja sobre você, esteja sobre a sua cabeça. E durante a noite, o deserto ele é quente demais durante o dia, mas frio demais durante a noite. Durante a noite, Deus coloca um pilar de fogo, para que o seu povo saiba que no meio do deserto tem alguém os guiando. No meio da escuridão do deserto, tem uma luz que Deus provê. E Ele começa a guiar o seu povo, e esse pilar de fogo também aquece o seu povo no frio do deserto. Você vê, Deus trouxe maná, Deus trouxe água, fez brotar água da rocha, Deus coloca uma nuvem durante o dia, e Deus coloca um pilar durante a noite. É um sinal que o deserto não é fácil, mas que Deus tem estado no teu deserto, e porque Ele está no teu deserto, existe sustento da parte de Deus. Ei, o deserto pode ser difícil. O deserto pode ser difícil, mas Deus está com você, Ele está te guiando. Ei, no meio do teu deserto, tem a presença de Deus. E o que Deus mais dá para o seu povo durante o deserto é a sua própria presença. É por isso que Ele cria um tabernáculo no meio do deserto, um lugar de habitação, um lugar para Ele morar no meio do seu povo. Porque no meio do teu problema, você pode achar que Deus está distante, mas no meio do deserto Ele está. Deus se faz presente no meio do deserto através do tabernáculo, para que o povo saiba que o nosso Deus não é um Deus que se esconde quando eu estou enfrentando uma circunstância, mas Ele é o Deus que está metido no meio do meu problema. É ali quando nada parece funcionar, é ali que Deus está sustentando o seu povo. Ei, tudo pode falhar, tudo parece que não está dando certo, mas a presença de Deus está com você no meio do seu problema. A presença de Deus é o que permanece no meio do deserto com o seu povo. Ei, parece difícil caminhar, mas Deus está ali. Ei, você parece sozinho, mas Deus está ali no meio do deserto. O que Deus mais dá para o seu povo é a si mesmo. Deus se entrega para o seu povo de maneira incrível. É no meio do deserto que eles veem a provisão e a mão de Deus. É no meio do deserto que eles experimentam a presença de Deus. É no meio do teu deserto que Deus vai se revelar para você. É no meio do teu deserto que, ei, o deserto é um lugar propício para você ver a provisão de Deus chegando na tua casa. É um lugar propício para você ver Deus fazendo algo que você nunca imaginou possível, mas em um momento, em um instante, Ele pode mudar a tua circunstância. No deserto, Deus se dá para nós. Percebam que ali em Mateus 4, no versículo 1, a Bíblia diz sobre um outro deserto. A Bíblia diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Percebam aqui que não é o diabo que leva Jesus para o deserto, mas é Deus que leva Jesus para o deserto para ser tentado. Ei, o deserto é um teste, meu amigo, mas lá é Deus que leva ele. Muitas vezes nós achamos que o deserto é um lugar de fraqueza, é um lugar que não temos mais força para caminhar, é um lugar onde as coisas são difíceis, mas Deus decide levar Jesus para o deserto, e depois que Ele está no deserto é que Ele é tentado, mas porque Ele tem estado no deserto e vivido na dependência de Deus, quando a tentação vem, Ele é capaz de resistir à tentação. Então quer dizer que o deserto pode nos ensinar alguma coisa, o deserto pode nos preparar para tentações que talvez não iríamos resistir, se primeiro não tivéssemos passado pelo deserto. Então, quer dizer que no deserto Deus pode fazer alguma coisa? E aqui quando o diabo testa Jesus, a melhor palavra sai da boca de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não é sustentado pela solução do teu problema, pelo que você acha que pode mudar a tua circunstância. Você é sustentado pela palavra que sai da boca de Deus. Você é sustentado pelo próprio Deus.
Não é pelo que você achou que mudaria a sua circunstância. Não é por da onde você achou que viria a tua vitória que vai vir. Talvez tenha um diagnóstico médico para você que fala que não tem mais jeito. Talvez você tenha tentado ter filho por tanto tempo e você não tem conseguido e você tenha estado no deserto. Você acha que não tem mais solução. Talvez da onde você achou que a sua resposta viria não veio. Talvez você tenha tentado de todas as maneiras e as possibilidades têm se esgotado. Mas eu quero que você saiba hoje que é Deus que é o teu sustento, é a palavra que sai da boca dele que define a tua vida, é a palavra que sai da boca dele que define a tua estação, e não o que você está passando, e não o diagnóstico médico, e não a tua circunstância, e não o problema que está vindo na tua direção, mas a palavra que sai da boca de Deus. Abacuque 3, 17 e 18, diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, toda a vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A salvação da tua dificuldade não está na habilidade das tuas mãos de produzir fruto, mas está no Senhor, está no Senhor. Ele é a tua salvação no momento do deserto, no momento de angústia. É Deus que tem estado com você, e no meio do teu deserto pode ter provisão, porque Deus está ali. Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite. Vocês estão comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Ei, Jesus prosperou no deserto enquanto Adão fracassou no paraíso. Ei, deixa eu dizer isso de novo para você. Jesus prosperou no deserto enquanto Adão fracassou no paraíso. O lugar que você está não define o seu destino, mas a sua atitude perante o deserto, perante o lugar que você está. Essa sim vai definir a próxima estação da sua vida, meu amigo. O que eu mais acho incrível nesse texto aqui é porque Jesus está sendo testado no deserto, num lugar de dificuldade, num lugar onde você parece estar sozinho, porque ali Jesus estava, ali não tinha discípulos ainda com ele estava sozinho no deserto, mas Deus estava ali, e aqui ele começa a aprender uma lição muito valiosa, que sim, se você tem Deus no teu deserto, o teu deserto pode mudar, que não importa o lugar, mas mais do que isso, é depois que ele passa do deserto dele, é depois que ele passa do deserto dele, que o ministério dele acontece. Ei, talvez o diabo tenha tentado parar o teu ministério, porque ele sabe que depois desse deserto, ele tem usado toda a areia do mundo, todo o calor que ele pode, toda a sequidão que ele pode usar, porque ele sabe que depois do teu deserto, meu amigo, depois do teu deserto vem teu ministério, depois do teu teste vem o teu testemunho, e o diabo sabe que se você sobreviver ao deserto, nada mais vai poder te parar, porque daí a tua vida é completamente vivida na dependência de Deus, e ele tem provado que nele você pode confiar. E alguém que confia em Deus e que vive a sua vida totalmente entregue a Ele, na dependência do que Ele faz, é uma pessoa que não pode mais ser parada. Então do outro lado do teu deserto tem vitória te esperando, é do outro lado do teu deserto tem milagre, do outro lado do teu deserto tem bonança. E o deserto parece difícil, mas do outro lado tem Canaã, meu amigo. É do outro lado que tem Canaã, e se você parar agora, se você desistir agora, você nunca vai ver o resultado do que Deus vai fazer em você depois do teu deserto. Você nunca vai ver o resultado do que Deus iria fazer em você, da bonança que Ele iria gerar daquela situação. Talvez você tenha pensado em desistir, talvez tenha estado pesado, mas eu acredito que o teu teste vai virar um testemunho. Eu acredito que hoje eu oro para que você ouça a voz de Deus sussurrando no teu ouvido: eu estou com você,
eu estou com você. Ei, o deserto está difícil, parece que nada está funcionando, mas nós temos um Deus que pode fazer jorrar água em um deserto, numa rocha. É o Deus que, quando parece que nada está funcionando, Ele manda maná do céu para te sustentar, porque Ele quer que você saiba que no meio do teu deserto, parece que nada está funcionando, mas Ele não precisa que nada funcione ao seu favor. Você não precisa de nada funcionando ao seu favor quando você tem Deus ao teu favor. E a Bíblia diz que nós temos um Deus que não é contra nós, mas que é por nós, e que a vitória já é tua, no nome de Jesus. Porque em Jesus você é mais do que vencedor. O povo de Israel não tinha Jesus, mas você tem. E porque você tem Jesus, algo diferente pode acontecer. É por isso que Jesus fala: ei, tem de bom ânimo. Jesus não fala que não vai ter deserto na tua vida. Ele não fala que não vai ter aflição, Ele não fala que não vai ter momentos difíceis, mas o que Ele diz é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, o mundo pode parecer pesado, a tua circunstância pode parecer difícil, mas Jesus já venceu o mundo. Nós servimos a um Deus que pode abrir um caminho no meio do deserto, no meio do que você está enfrentando. Ei, se coloca de pé, igreja. No meio do que você tem enfrentado, pode parecer difícil, mas hoje Deus está aqui para abrir um caminho no meio do teu deserto. Ele está fazendo um novo caminho, Ele está criando um novo destino para você, aonde você achou que era o fim. Ele diz que é apenas o começo do que você ainda vai viver na presença de Deus, porque Ele é o Deus que abre o caminho no deserto. Então declara essa canção hoje à noite, igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Se tu estás sempre agindo. Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Se tu estás sempre agindo. Se tu estás sempre agindo. Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Se tu estás sempre agindo. Se tu estás, tu és. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, Tu és o caminho no deserto. Eu não sei o que você tem passado, meu amigo. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia. Ei, talvez pode parecer difícil, e eu sei que é. Mas Deus te trouxe aqui para revelar que Ele é o Deus onde parece que não tem mais solução para o teu problema, que não tem mais como passar dali, que aquele ali é o teu fim, que aquela história vai te definir, que aquele diagnóstico vai mostrar quem você é. Eu quero que hoje você saiba que Deus te trouxe aqui para contar uma verdade diferente. Eu quero que você tenha uma fé para saber que no deserto Deus está te moldando, Ele está te transformando na pessoa que Ele quer que você seja.
que no deserto existe provisão, porque Deus está lá, porque Deus tem estado com você. Você pode cantar durante o seu deserto, você pode se alegrar e ser fiel no meio do teu deserto. Deixa com que o teu deserto te molde, mas saiba que no deserto Deus está abrindo um caminho hoje à noite para pessoas aqui. Diagnósticos vão ser mudados, porque a última palavra vem do Senhor, que cura vai acontecer, porque o Senhor está na casa, porque o Senhor está no deserto, e porque Ele é maior do que a toda circunstância, irmão. Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que o que você tem passado. Ele está te carregando no colo. Às vezes no deserto, quando nós olhamos para trás, nós só vemos um par de pegadas e nós achamos, então Deus me abandonou. Eu só vejo 2 passos aqui. Eu tenho andado sozinho no deserto. Deus, por que você me abandonou? Por que você me deixou sozinho, ó Deus? É aí que você está enganado, meu irmão. Aqueles 2 passos não são os seus. Aqueles 2 passos são do Senhor. Porque você tem estado no colo dele, porque Ele tem te carregado durante o deserto. Ele tem feito um novo caminho aonde não tinha um caminho. Ele vai ser a provisão quando não tem mais provisão, quando o fruto da videira faltar, quando não há mais nada em quem confiar. É no deserto que nós vivemos na total dependência de Deus, mas nós temos um Deus na qual nós podemos confiar.